Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha, uma sequência de aulas, na verdade, de sistemas humanos. E a partir de agora a gente vai ver o sistema endócrino ou sistema hormonal, também chamado. Ana, mas esse sistema, ele vai tratar do quê? Né? Então vamos lá. O sistema endócrino, ele vai liberar substâncias chamadas hormônios. E junto com o sistema nervoso, eles vão atuar de forma a tentar garantir o equilíbrio do nosso corpo, a chamada homeostasia, né? A homeostase. E aí nós temos uma videoaula exclusiva sobre homeostase, feedback negativo, positivo. O sistema endócrino hormonal, ele funciona basicamente com o sistema de feedback negativo, tá? Então, se você não assistiu essa aula de homeostase, eu indico que você pare o vídeo e vai lá. É uma aula curtinha, ok? Sobre equilíbrio do corpo. Para secretar, para produzir hormônio, eu preciso de glândulas endócrinas. Então, na verdade, o que é o sistema endócrino? O sistema endócrino é um conjunto, são várias glândulas endócrinas que vão produzir, ou seja, secretar hormônios. E esses hormônios vão atuar em diversas partes do corpo de forma a garantir o equilíbrio corporal. Para a gente começar a estudar sistema endócrino, nós temos que saber a diferença, o que é uma glândula endócrina de uma glândula exócrina, ok? Então, observe o desenho, nós temos o tecido epitelial, né? Esse tecido epitelial é um tecido de revestimento, parte das células deste tecido começam a sofrer mitoses, essas mitoses, então, vão promover um aumento da célula, da quantidade de células, uma proliferação celular, e vão produzir uma glândula. Essa glândula vai ter uma função específica. Se essa glândula, olha aqui para essa seta aqui da esquerda, se essa glândula ela formar uma mangueirinha, um ducto, tá? Um corredor em que nós vamos eliminar substâncias neste corredor e aí essas substâncias vão ser eliminadas pelo corredor, eu trato de uma glândula exócrina. É o que acontece com a parte digestiva do pâncreas, tá? Que a gente já viu lá em sistema digestório. Então, você pode ir lá e procurar. Agora, se essa glândula produzir substâncias e jogar essas substâncias no sangue, no vaso sanguíneo, eu tenho uma glândula endócrina. Então, concluindo, a glândula endócrina joga os seus hormônios, as suas substâncias que ela produz no sangue, enquanto a glândula exócrina joga o seu componente, como enzima, por exemplo, tá? Não chama hormônio, enzima, exemplo, em ductos, em canais, não joga diretamente no sangue. Então, resumindo, o sistema endócrino, ele é formado por glândulas endócrinas, então várias glândulas endócrinas vão formar o sistema endócrino. E essas glândulas endócrinas, elas vão produzir hormônios. Esses hormônios são chamados de mensageiros químicos. E esses hormônios, então, vão regular o nosso corpo, as funções do nosso corpo, as nossas reações químicas, que são os metabolismos, a contratura do músculo, as respostas imunes, tá? E aqui as principais glândulas endócrinas que nós temos, eu não vou me ater nessa figura aqui de cima, porque a gente vai falar, tem um slide específico dessas glândulas. Nós temos órgãos que vão atuar secundariamente como glândula endócrina. Como que é isso, Ana? Eles têm uma função. Então, por exemplo, o coração que vocês estão vendo aqui. A função do coração é circular o sangue, bombear o sangue para o nosso corpo. Mas o coração produz hormônio. Então, é uma função secundária do coração. Nós vimos o estômago lá em sistema digestório, né? Que ele tem funções digestivas sobre a proteína. Mas para regular a digestão da proteína, libera hormônio. A mesma coisa que o intestino delgado, ok? Então, esses órgãos, como o hipotálamo, rim, coração, estômago e intestino, eles têm suas funções características e vão atuar secundariamente como órgãos endócrinos, produtores de hormônio.
Aqui está as glândulas endócrinas que a gente vai ver nessas próximas videoaulas. Tudo bem? Mais uma vez, é importante que vocês saibam a localização de cada uma. Então, na base do nosso cérebro existe a hipófise, é a chamada glândula mãe, tá? Glândula mestre, é ela que manda e desmanda neste corpinho, ok? Aqui no nosso pescoço existem as duas glândulas, a tireoide e a paratireoide. Em cima dos rins, a gente já viu isso em sistema urinário, as suprarrenais ou adrenais, né? Então, quem não viu pode ir lá ver. E nós já vimos também na aula de sistema reprodutor, o ovário na mulher e o testículo no homem, mas agora a gente vai ver a parte hormonal, a gente só deu uma pincelada nos hormônios lá. E o pâncreas, que tem a função também endócrina, além da exócrina. Vamos então começar com a nossa glândula mestre, né? A pituitária ou hipófise. Então, ela tem vários nomes. Vocês sabem que biólogo adora dar vários nomes para a mesma coisa, tá? Gente, importantíssimo que vocês saibam identificar onde estão as glândulas no nosso corpo. No caso da hipófise, ou glândula pituitária, ela está na base do nosso cérebro. Esse grãozinho aqui, do tamanho de uma ervilha. Imagina, gente, como é potente o hormônio, né? Como cisquinhos de hormônio já são suficientes para controlar o nosso corpo, tá? A hipófise, ela está ligada ao hipotálamo. E a gente vai ver por que isso é muito importante, ok? Antigamente, a gente dividia a hipófise em 3 partes. Hoje já se sabe que, na verdade, ela tem 2 partes. A parte anterior, que é a adenohipófise, e a parte posterior, que é a neurohipófise, ok? A adeno e a neurohipófise. Vejam, então, que a hipófise está ligada ao hipotálamo. Por que isso é importante? Porque, na verdade, aqui, ó, em amarelinho, nós temos a adenohipófise. A adenohipófise, ela consegue secretar e produzir hormônio. Mas a neurohipófise, a hipófise posterior, ela não produz, ela só armazena hormônio. Esse hormônio é produzido lá no hipotálamo. Então, olha que interessante. Dos 2 lobos, só a adenohipófise produz hormônio. A neurohipófise, a hipófise posterior, o outro lobo, ela apenas armazena hormônio produzido pelo hipotálamo, ok? Agora vamos ver o que essa adenohipófise é capaz. Segurem-se, tá? A quantidade de hormônio que ela produz, ok? Então, vamos falar apenas do lobo anterior, da adenohipófise. O primeiro hormônio que a gente vai ver que ela produz é o TSH. O TSH é o hormônio tireotrófico, tá? Quem tem problema na tireoide, tipo eu, vive fazendo a medição do TSH, ok? Ele também é chamado de tireotrofina ou tireoideotrópico. Isso, não me xinga. Esse TSH vai ser produzido na glândula mestre e vai ser jogado na corrente sanguínea e esse hormônio vai atuar na tireoide. Então, é produzido na hipófise e vai atuar na tireoide, tá bom? Então, atua na glândula tireoideana, né? Aumentando a taxa de metabolismo. O que é aumentar a taxa de metabolismo? Aumentar as reações químicas, tá? Nós vamos ver a importância da tireoide no controle do nosso metabolismo, tá? Quais são as funções, então, do TSH? Estimula a tireoide a capturar iodo do plasma sanguíneo. Iodo vai ser muito importante, né? Quando há uma descompensação no nível de TSH, a pessoa pode desenvolver uma papada chamada bócio. Calma aí que nós vamos ver isso, ok? Nosso organismo, nosso corpo, precisa de iodo. E o iodo, ele é importante para o bom funcionamento da tireoide. Então, o TSH ajuda na captura desse iodo, ok? E
o TSH estimula a produção dos próprios hormônios da tireoide, que é o T3 e o T4, que a gente também vai estudar. Vamos então para os próximos hormônios produzidos pela adenohipófise. Vamos começar pelo ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico ou adrenocorticotrópico, ok? Não me xinga, ok? Esse ACTH, mais fácil assim, ele vai atuar nas glândulas adrenais, né? Ou suprarrenais, aquelas que ficam em cima dos rins, tá? Nós já falamos dela no sistema urinário, mas nós vamos ver com mais detalhes esses hormônios produzidos pelas glândulas adrenais nas próximas videoaulas do sistema endócrino. Aguarde só um pouquinho. Então, o ACTH atua nas glândulas suprarrenais ou adrenais, que elas vão atuar no balanço hídrico, no balanço de sais do corpo, ok? Além disso, estimula a secreção e a liberação de glicocorticoides. Como eu falei para vocês, a gente vai estudar isso daqui algumas videoaulas dentro do sistema endócrino. A adenohipófise, ela também vai produzir e liberar a prolactina. A prolactina também é chamada de LTH, né, ou luteotrofina, que ela é a responsável por estimular a produção de leite, tá? Toma cuidado que a gente vai ver um outro hormônio, que é o hormônio da ejeção do leite ser eliminado. A prolactina não é da ejeção do leite ser eliminado, é da produção do leite, ok? Então, estimula a produção do leite. E tem ação no desenvolvimento das mamas. Quando a mulher começa a entrar na puberdade, né, o desenvolvimento das mamas, ele também é auxiliado pela prolactina. Vamos para mais dois hormônios, que é o FSH e o LH. O FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, o hormônio luteinizante, eles vão atuar nas gônadas, ou seja, nas glândulas sexuais masculinas e femininas. Vão atuar nos testículos e nos ovários. Testículos no homem, ovário na mulher. O que o FSH faz? No homem, vai ajudar na espermatogênese, quando na presença de testosterona. O que acontece? O LH, ele vai estimular a produção da testosterona. Então, o LH fala para o testículo, produz testosterona. O FSH vai produzir o espermatozoide, que é a espermatogênese, a formação do espermatozoide lá no testículo, ok? Na mulher, o FSH vai estimular os folículos ovarianos. Os folículos ovarianos são essas estruturas que vão formar o óvulo, né? O gameta feminino, ok? Já o LH na mulher vai formar o corpo lúteo. O que acontece? Na hora que ocorre a ovulação, que é a liberação do óvulo, fica uma camada, fica um conjunto de células produzindo hormônios que é chamado de corpo lúteo, tá? Essa parte hormonal do homem e da mulher é muito importante e a gente vai ver na próxima videoaula de sistema endócrino. Aguarda só um pouquinho. E a adenohipófise, ela também produz o hormônio de crescimento, que faz a gente crescer, chamado GSH ou GH. O hormônio do crescimento ele é chamado também de somatotrófico ou somatotropina, ok? Então, ele vai atuar na indução e na regulação do crescimento. Quando a pessoa não produz quantidade de GH suficiente, a falta desse hormônio leva ao nanismo, as pessoas anãs, né? E o excesso leva ao gigantismo, pessoas mais altas do que o comum, ou a acromegalia. Qual que é a diferença? A acromegalia é quando só tem o crescimento exagerado dos membros, tá? Ou dos ossos da face. Então, a acromegalia, nem sempre o indivíduo ele é mais alto do que o normal. Ele vai ter, por exemplo, os braços e as pernas maiores do que o normal, mas não necessariamente em altura, ok? E os hormônios do hipotálamo que vão para a neurohipófise, né? Então, olha, o hormônio ele é produzido e empacotado no corpo celular do neurônio. Então, nós estamos aqui falando do cérebro.
O cérebro, ele tem como célula principal o neurônio, né? Então, esses hormônios vão ser produzidos na própria célula, no próprio neurônio, e eles vão ser, então, armazenados aqui na neurohipófise, ok? Ana, como que eles vão do hipotálamo para a neurohipófise? Por meio de vesículas, ok? Meio de vesículas. O que são vesículas? É o hormônio dentro, envolto por membrana, beleza? Então, o hipotálamo é a região do encéfalo. O que é encéfalo? Cérebro. Onde há a produção de hormônios que ficam armazenados na neurohipófise. Esses hormônios do hipotálamo também podem atuar, né, na adenohipófise, ok? Então, aqui, olha, atuar na adenohipófise. Não necessariamente a adenohipófise vai armazenar, tá? Não é isso. Eles vão atuam sobre a adenohipófise, estimulando ou inibindo a produção de hormônios da adenohipófise, ok? A neurohipófise armazena, que está em amarelo aqui, armazena dois hormônios principais, a ocitocina e o ADH. Vamos ver. A ocitocina, ela é um hormônio que ela vai atuar na glândula mamária, nas mamas, e como eu falei para vocês, estimulando a ejeção do leite, ou seja, o leite ser eliminado para o bebê, para o cabritinho tomar, tá? Produção de leite, prolactina, é produzido lá na adenohipófise. Ejeção do leite é a ocitocina, que é armazenada na neurohipófise, ok? E a ocitocina estimula as contrações durante o parto, ok? Que é o caso lá do feedback positivo, lá na aula de homeostase. O ADH eu não vou me ater aqui, que é o hormônio antidiurético, né? Ele deixa a urina mais concentrada, por quê? Porque a presença do ADH faz o nosso rim absorver mais água, ok? Então, deixa a urina mais concentrada. Quando nós temos um problema, né? Quando nós não temos o ADH suficiente, a gente leva a uma doença chamada de diabetes insípidos, que não é a mellitus, que a gente vai ver também, ok? Nós falamos do ADH lá na aula de sistema urinário. Eu vou ficando por aqui e até a segunda parte de sistema endócrino, falando sobre os testículos e os ovários e o ciclo menstrual da mulher. Até a próxima!